Estamos começando hoje um propósito novo, né? Que propósito é esse, irmã Dani? O propósito da mudança. Vai chegando no final do ano e a gente quer o que, irmãos? Mudar de ano, mas não só mudar no calendário. A gente quer mudar de vida, a gente quer mudar as atitudes, a gente quer mudar os hábitos, amém? Mas eu quero que você coloque algo no teu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo, né, à igreja de Corinto, capítulo de número 5. Como verdadeiramente, irmã Dani, eu posso viver uma mudança? Nós estávamos no propósito da limpeza espiritual, da purificação, sim ou não? E aí nós vimos que não é só mudar de lugar, não é só mudar de cidade, porque se a gente não mudar o coração, lembra que o problema vem do coração? Do coração procedem todas as saídas da vida. Se o coração for mal, a gente vai ir e o problema vai ir junto, né? Seja na cidade, seja no campo. Aí eu preguei lá Deuteronômio 28, né? Que quando o coração é desobediente, a gente vai e as maldições vêm e nos alcançam, né? Não adianta. O mal pega as malinhas junto, encaixota todos os problemas junto e o quê? E segue atrás. Então não é mudar de lugar, né? Não é mudar de cidade. Tem gente que pula de galho em galho, né? De cidade em cidade, não consegue se firmar, não consegue se enraizar, acha que a solução é mudar de lugar. Não. Quando nós mudamos o nosso coração, né? Quando nós mudamos o nosso coração, a situação ao nosso redor, ela muda, amém? Porque a palavra de Deus diz em Gálatas, irmãos, Gálatas capítulo de número 6, a Bíblia diz, não errem, não se enganem, o que o homem planta, ele colhe. Então não adianta eu plantar melancia, irmãos, e querer colher jaca. Não adianta, não vai acontecer, não vai rolar. Então, para que haja uma verdadeira mudança, eu tenho que mudar o meu coração, as minhas sementes, as minhas escolhas, para que então verdadeiramente haja uma mudança. Não no calendário, não de casa, não de bairro, não de cidade, mas verdadeiramente uma mudança de vida. E essa mudança completa, real, verdadeira, permanente. Porque às vezes a gente muda durante um dia, 3, uma semana, dali um pouco o trem sai dos trilhos e volta tudo ao normal, sim ou não? Porque era uma mudança no que, irmãos? Na força do braço. Porque era uma mudança, né? Ali no esforço humano. Então, a verdadeira mudança, né? Aquela mudança que permanece, irmã Dani, é isso que eu quero. A verdadeira mudança parte de Jesus. Porque 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, fala assim, que se alguém está onde, irmãos? Aonde? Qual é o lugar que nós precisamos estar? Em Cristo. Então não é a cidade, não é um bairro, não é um lugar físico, mas é um lugar espiritual. É estar em Cristo. É estar na palavra de Deus. E aqui diz, se alguém está em Cristo, uma nova criatura se torna. Uma nova criatura é. E a Bíblia diz que tudo que é velho se passa. E eis que Cristo, ele faz o quê? Tudo novo. Então nós não podemos, irmãos, ficar nos enganando, achando que é só fazer uma listinha, né? Achando que é só fazer planos,
achando que é só fazer um esforço, um pensamento positivo e tudo vai mudar. Não, a verdadeira mudança dentro de nós, ela acontece através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entra na nossa vida e ele transforma o nosso coração mau. Jesus Cristo, ele entra na nossa vida e ele muda, irmãos, o nosso coração. Ele muda o nosso interior. Ele nos transforma, não o exterior, mas ele nos transforma de dentro para fora. Quando Jesus ele ia conversar com os fariseus, com os religiosos, quantas vezes Jesus chegava e dizia: ei, raça de víboras. O que Jesus ele falava? Ele falava de serpente. Ele falava de um animal, peçonhento, que ele tinha aquela peçonha, e aquela peçonha, aquele veneno fazia parte do quê? Da sua essência, da sua natureza. Irmã Dani, quem é que pode mudar a natureza do ser humano? A natureza caída, a natureza pecaminosa. Quem é que pode tirar de nós, irmã Dani, essa inclinação para o mal, para o erro, para o pecado? É Jesus Cristo, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, Jesus entra em nós. E conforme nós vamos dando liberdade para Ele, porque precisa dar liberdade, não basta ser religioso igual os fariseus, mas tem que dar liberdade para Jesus. E aí quando nós damos liberdade para Jesus, Jesus ele vai transformando a nossa maneira de pensar. Jesus vai transformando a nossa vida. Jesus vai transformando a nossa maneira de agir e de reagir. Amém? Jesus vai limpando, vai tirando o pecado, vai tirando a peçonha, vai transformando a nossa vida. Amém? Então é impossível uma mudança sem Jesus. É impossível. Às vezes a gente é tentado a fazer as coisas do nosso jeito, a fazer as coisas da nossa maneira. A gente se esforça, tenta fazer tudo do nosso jeito. Mas a palavra de Deus diz, João capítulo 15, versículo de número 5, o próprio Senhor Jesus, ele disse: sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus é impossível eu viver uma mudança. Eu vou ter sempre a mesma vida. Eu vou chegar sempre ao mesmo lugar. Eu vou viver sempre da mesma maneira, em círculos, vivendo ciclos, saindo do lugar, chegando no mesmo lugar, plantando as mesmas sementes e obtendo os mesmos resultados. Mas quando eu paro de buscar aquilo que é humano, aquilo que é natural, aquilo que é caído, e eu busco Jesus que vem do céu, aí há uma transformação completamente de vida. Amém? E eu quero mostrar aqui para os irmãos um exemplo de mudança, que Deus ele quer gerar na nossa vida. Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43. Até um trechinho dessa mensagem, eu preguei um dia aqui em Alvorada, numa reunião de mulheres, e eu estava meditando, Deus me despertando para algumas coisas diferentes, amém? E nesse texto, nessa base bíblica, eu quero tratar com os irmãos algumas coisas que o Espírito Santo de Deus, chamou a atenção ao meu coração, para que a gente possa então entender e viver essa mudança. Mas volta e meia, quando eu estiver pregando na sexta-feira sobre a mudança, eu vou voltar para a base de todas as bases. Qual é a base da nossa vida? Jesus. Lembra que eu falei no começo? Sem Jesus é impossível uma verdadeira mudança. Amém? Então guarda isso acima de todas as coisas no teu coração. A base é Jesus. Mas aqui em Isaías 43, versículo de número 19, o próprio Deus falando ao nosso coração, ele diz:
eis que eu farei o quê? Uma coisa nova. De quem partiu essa ideia? Foi nossa? Não. Deus está falando, Deus está dizendo. Esta é a vontade de Deus, que nós possamos viver uma coisa nova. E diz, e agora sairá a luz. Aí ele fala, porventura não a sabereis. É como se ele falasse assim, ei, você não está entendendo? Você não está acordando? Você não está despertando para isso? Para quê, irmã Dani? Que eu quero fazer uma coisa nova? Que eu quero fazer uma coisa diferente? Deus, ele nos faz uma pergunta. Amém? E por que está aqui essa pergunta? Para que a gente possa buscar o que, irmãos? Uma resposta. Não é assim? Por exemplo, se eu perguntar para você, né? Biblicamente, se eu perguntar para você biblicamente, o que é a luz? Aí você vai lembrar, irmã, a luz é Jesus. Porque Jesus disse, eu sou a luz dos homens, eu sou a luz do mundo. Então a luz é Jesus. Ah não, mas a Bíblia também diz que a luz é a palavra. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Certo? Sim ou não, irmãos? E Jesus e a palavra são um só. Amém? Você falou rapidinho. 1 minuto, né? O que é luz? Agora, se eu falar para você, irmãos, pega aqui o microfone e prega no culto para nós agora o que é luz. O que você vai pensar? Poxa, 1 minuto serve? Eu vou pregar 1 minuto no culto? Amém, irmãos? Deus abençoe, vão na paz. Acabou o culto. Acabou a reunião. Então eu preciso o quê? Me aprofundar. Eu vou precisar pesquisar. Eu vou precisar orar. Eu vou me aprofundar sobre o que Jesus quis dizer ao ser a luz. Qual é a importância da luz? E aí eu vou me aprofundar, eu vou enraizar. Então, nós sabemos, sim ou não, irmãos? Nós sabemos, mas nós sabemos o bastante, o suficiente para falar sobre isso? Então, o pastor, ele sempre diz, eu sei que eu aprendi quando eu sei falar, quando eu sei explicar. Sim ou não? Às vezes, quando uma pessoa vai fazer uma prova, ela estudou, ela sabe o conteúdo. Mas na hora da prova, até o óbvio, até o fácil, a pessoa olha para a folha assim e fala, me deu Me deu o quê, irmãos? Me deu um branco, né? Então, as perguntas, elas nos levam em busca, em procura de uma resposta. Não é só querer, irmãos, viver o novo, mas é entender. Chega, do jeito que está, não dá. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de uma novidade. Eu preciso de olha o propósito, eu preciso de uma mudança. Então, tudo vai começar, irmãos, com um despertar da nossa parte. Ei, desperta. Do jeito que está, não dá para ficar. Levanta, vai buscar uma resposta, porque a Bíblia diz que aquele que pede, ele recebe, aquele que bate, a porta vai se abrir, aquele que busca, vai o que, irmãos? Encontrar. Então, primeira coisa, para viver o novo, irmãos, tem que sair da zona de conforto. E a zona de conforto começa aqui, ó. É bom ficar no conforto. Eu já conheço o ambiente. Eu não tenho medo, porque tudo eu já conheço, eu sinto segurança. Sim ou não? Mas se eu ficar aqui, se eu ficar acomodado, se eu ficar parado, eu só vou viver o que eu já vivi.
Eu só vou desfrutar daquilo que eu já estou acostumado a desfrutar. Então, para ter uma mudança de vida, nós precisamos despertar para essa mudança. E esse despertar, irmãos, vai vir o quê? Vai vir através de Deus. Deus nos fazendo questionamentos, Deus mexendo para a gente sair do nosso lugar, para que a gente possa então viver o novo. E é o que diz aqui: eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, a palavra te dirigindo. Porventura não a sabereis, né? Então, ei, você precisa saber, você precisa entender. Aí Deus fala: eis que eu porei o que, irmãos? Um caminho no deserto e rios aonde, irmãos? No meio do ermo, né? Então, o que nós conseguimos entender aqui pela palavra de Deus? Nós precisamos uma mudança de mente, uma renovação de mente para a gente experimentar coisas boas, para a gente experimentar coisas melhores, coisas que vêm da parte de Deus para nós, né? E Deus, Ele fala, essa coisa nova é ter tirado do deserto. E o que me chama a atenção, irmãos, é que às vezes a gente precisa passar no deserto para chegar à conclusão de viver algo novo. Por quê? Porque se tem algo que nos tira da zona de conforto, é o deserto. Imagina você o que é o deserto. Deserto é lugar de vida? É lugar de vida, irmãos? Não é lugar de vida. Planta e não colhe, porque não tem água. O sol, o calor é muito forte, é muito intenso, né? Então, quando nós estamos num lugar, entenda isso, quando nós estamos em um lugar que nós não conseguimos mais tirar recursos daquele lugar, viver, depender daquele lugar, olha só como diz a força do nosso braço, não é assim? Eu vou plantar, eu vou cuidar da terra, eu vou virar, eu vou lavrar. Irmã Dani, eu já fiz tudo que eu podia, mas não adianta. Está morto, está infrutífero. Plantei, cuidei, gastei força, gastei energia. E o que, irmãos? E nada. Deixa marcado aqui. Olha só o que a palavra de Deus nos mostra. No Salmo 107. Salmo, capítulo de número 107. Por que às vezes Deus ele nos permite passar pelo deserto? Para nós sairmos da zona de conforto e vivermos algo novo. Amém? Por quê? Porque deserto é ausência de recursos. Olha só o que diz no Salmo 107, versículo de número 4. Diz assim, Salmo 107, 4. Andaram desgarrados, aonde, irmãos? Aonde? No deserto. O que é desgarrado? É uma ovelha sem pastor. Desgarrado. Uma ovelha sem pastor. Então a Bíblia diz que as ovelhas estavam sem pastor e estavam no deserto. Aí diz, por um caminho, como? Solitário. Então, sem pastor, que é o nosso Senhor, que é Jesus, que é o nosso Deus, sem o nosso Deus, e solitário, e sem pessoas. A gente foi feito para ficar sozinho? A gente foi feito, irmãos, para ficar sozinho? A
pessoa sozinha, ela se entristece, ela adoece. A pessoa precisa de abraço, de conversa. A pessoa precisa de comunhão. Então, essa pessoa estava sem Deus, ela estava sem outras pessoas, estava solitária, e diz: e não acharam cidades em que pudessem habitar. Elas estavam procurando uma saída, elas estavam procurando uma moradia, uma cidade, elas estavam procurando outras pessoas, uma mudança de vida. E como que eles estavam? Versículo 5: famintos, porque não tinha alimento no deserto; sedentos, porque não tinha água. E qual o ser humano que pode viver sem comida, sem água, sem gente? Como é que um ser humano pode viver? Aí diz, a alma deles, o que acontecia, irmãos? Desfalecida. Eles estavam sentindo-se como se morrendo, como se perdendo a vida, pertinho da morte. Olha só que tristeza. Estavam precisando de uma mudança urgente. Sim ou não? Se nada mudasse, o que ia acontecer? Eles iam morrer. Se nada mudasse, eles iam morrer. Amém? Aí diz assim, ó. O que mudou? O que resgatou eles? Versículo 6. E clamaram ao Senhor no seu deserto, na sua angústia. Olha aqui para a irmã Dani. O que é clamar a Deus? Irmãos, clamar a Deus não é só orar, não é só pedir, mas o clamor, ele vem da alma. O clamor, irmãos, ele vem do interior. É como se fosse um grito de socorro. É um grito para ser ouvido. É um grito, irmãos, para ser atendido. Eu gosto de comparar igual uma pessoa que está se afogando. Você já viu alguém se afogando? Já viu? Tem alguns irmãos que já viram. Irmãos, eu vi uma vez uma pessoa se afogando. Lá na praia que nós íamos, tinha uma barragem e a água derrubou aquela barragem, mas ficou nas laterais uma coluna. Os jovens subiam lá em cima naquela coluna e pulavam, na lagoa, se atiravam na lagoa. E um jovem pulou lá de cima e ele caiu entre umas pedras, num buraco. E ele caiu naquele buraco, irmãos, e ele não conseguia voltar, ele não conseguia dar pé. Então, quando ele conseguia sair daquelas águas, ele gritava: socorro, socorro, socorro. Irmãos, isso é clamar. É quando a nossa vida depende disso. Não é uma oração, irmãos, água com açúcar. Não é uma oração, irmãos, chama gato. Sabe aquela oração? Não. É aquela oração da alma. É aquela oração do socorro. É aquela oração, a Bíblia diz que ele estava sentindo a sua alma morrendo, desfalecendo. Ele precisava de Deus para viver. E às vezes a gente é assim. Às vezes a gente só busca Deus quando acabou os recursos naturais. Quando a gente já fez tudo que podia. Quando a gente já tentou desfrutar, tirar todas as forças, tudo possível da terra. Só que, irmãos, a gente não foi feito para viver das coisas da terra. As coisas da terra são passageiras. Nós somos moradores celestiais.
A nossa morada não é aqui. A nossa morada é do céu. Aqui, irmãos, é um deserto. Se a gente depender daqui, a gente vai passar fome. Se a gente depender daqui, a natureza do mundo é morte. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo. E ele só veio para matar, para roubar e para destruir. Então se desconecte desse mundo. Irmã Dani, o que é me desconectar do mundo, irmã Dani? Vou ter que pedir para Deus me recolhe? Não. Mas é não fazer de Deus um plano B. É fazer de Deus a nossa prioridade. É buscar em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus, a direção de Deus. Posso ser chata, posso ser repetitiva. Todo assunto que a gente vai pregar, a gente começa e termina falando de quem, irmãos? De quem? De Jesus. Eu não falei para você que quer viver uma mudança? Aonde que está a mudança? Em Jesus. O pastor disse, eu posso pregar sobre a arca de Noé. Quantas tábuas tinha? Mas eu vou terminar falando, vou linkar. Com o quê? A arca era de madeira e nós temos que olhar para o madeiro. Sim ou não? É Jesus, irmãos. É Jesus. Esse povo estava faminto, estava sedento. Mas o que Jesus disse? Ei, eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, você não vai mais ter fome. Estava sedento, o que Jesus disse? Eu sou a água viva. Se você crê em mim, você não vai viver num deserto. Rios de águas vivas fluirão da onde? Do teu interior. Porque você está crendo em Jesus. E Ele é o rio. Ele é a água. Ele te sacia. E através de você Ele é ministrado para outras vidas, para outras pessoas. Então vamos clamar a Deus. Amém? Vamos clamar a Deus. Com todo o desejo da nossa alma, chega. Não quero viver do mesmo jeito, não quero viver da mesma maneira. Eu preciso de Jesus. E clamaram ao Senhor no dia mau, na sua angústia, no deserto, e Ele os livrou das suas necessidades. Olha que lindo! E os levou por caminho direito. Eles estavam andando em círculo, eles estavam lá para um lado, para o outro, não achavam cidade, não achavam habitação, mas Deus os levou. E Deus leva guiando, mostrando o caminho. Posso dizer? Jesus é o caminho. Viu como tudo é Jesus? E além dele ser o caminho, esse povo estava desfalecendo, irmãos. Já não tinha mais força. Ou Deus renova as forças para que eu possa chegar aonde Ele vai me conduzir, ou Ele renova as nossas forças, ou Ele nos pega pela mão. Não foi o que o pastor pregou no domingo? Por que eu não preciso temer? Porque o Senhor está comigo. Ele me sustenta com a destra da sua justiça. Para de olhar para a terra. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para o natural. Não é daqui que você vai conseguir recurso para mudar, para ser diferente, não. É clamando a Deus. É buscando a Deus. É buscando o socorro de Deus. Ele nos livra das nossas necessidades. E Ele nos leva por caminhos direitos para irmos a uma cidade em que devemos, o que, irmãos? Habitar. Deus nos conduz
nesse caminho de mudança, nesse caminho de transformação. Vamos voltar lá para Isaías. Vamos voltar lá para Isaías. Viu como tudo é Jesus? É o que ele disse: sem mim nada podereis, sem mim nada podereis fazer. Isaías 43:19: eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá, a luz, porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho. Jesus é o caminho no deserto, e rio aonde, irmãos? No ermo. Amém? Então esse caminho para mim sair dessa destruição, o caminho para mim sair dessa situação que eu estou, é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Para nós terminar, Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos terminar, fazer aqui a oração. Apocalipse 21. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 21. Olha só como o nosso Deus é um Deus de novas coisas. É um Deus de renovo, É um Deus de mudança. Apocalipse 21, versículo de número 5, diz assim: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova, não uma, não duas, não três, mas eis que faço nova todas as coisas. Olha aqui para a irmã Dani, lá no Salmo 117, naquele trecho, qual era a necessidade? Estavam desgarrados, não tinham pastor, certo? João 10, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se eu chego ao ponto de não confiar mais no humano, no natural, no terreno, eu só tenho uma saída. Que saída é essa, irmãos? Clamar a Deus, buscar a Deus. Quando eu busco a Deus, eu soluciono o maior de todos os problemas. Irmã Dani, qual é o maior de todos os problemas? Nós precisamos de um Deus. A criatura não pode ficar longe do Criador, irmãos. O nosso coração, ele foi feito para ser habitado por Deus. Então eu clamei a Deus, e Deus é tão bom que Ele disse: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Cada vez que eu clamar, cada vez que eu abrir o meu coração, a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu abro meu coração e busco a Deus, irmãos, eu encontro. Então eu já comecei solucionando o maior de todos os problemas. Está aqui a grande mudança. Encontrei Deus, não estou mais desgarrado. Se Ele é o meu pastor, o que diz o Salmo 23? Ele vai me guiar. Ele vai me dirigir. Ele vai me levar às águas tranquilas e os pastos. Eu tenho Deus. Eu vou ter o alimento, o pão da vida. Eu vou ter a água viva que sacia a minha sede. Vou ter um povo, porque nós somos povo de Deus. Sim ou não? Nós somos uma família. Nós nos chamamos de irmãos.
nós temos uma cidade celestial, nós já não estamos mais sozinhos. Você viu que todo problema se solucionou? Você viu que todo problema se solucionou? Não estou mais desgarrado, não estou mais com fome, não estou mais com sede, não estou mais sozinho. E agora eu tenho uma cidade, um lugar de pertencimento, um lugar que eu posso dizer que é meu. Glória a Deus. E é isso que a palavra de Deus diz. Eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras, o que diz aí, irmãos? É história para boi dormir. É isso? Conto da carrochinha. É isso? Conto de fadas. Não, o próprio Deus disse, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aí ele diz, né? Versículo 6, e disse-me mais, está cumprido, está concluído. Eu sou o alfa, o início e o ômega, o fim, o princípio e o fim. A quem quer que tivera, o que diz aí, irmãos? Sede. O que o povo tinha? Sede. Pode viver sem água? E qualquer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água oh glória, tudo que eu preciso vem de Deus. Amém? Vamos orar agora, vamos clamar agora